para que a gente não tenha dificuldade nisso, porque no passado muitos confundiram as estações, por isso que muitos tiveram com a ideia de batizar criança, porque a circuncisão, ao 8º dia de nascimento, era feita na criança, no homem. Agora, alguns, nessa ânsia de falta de entendimento, quiseram colocar o batismo na mesma dimensão. Agora pense você comigo, uma criança de 2 anos de idade, no colinho da mãe, aí vem a aguinha para botar na cabeça. Você viu que o batismo é envolvido por sob domínio de, e que o batismo é uma purificação para abandonar a prática do pecado. Imagina você com um garotinho de 2 anos. Se prostituiu, meu filho? É a ira que você quer se arrepender? Maledicência? Tá fazendo fofoca, né? Matou quem? Qual roubo que você fez? Que adultério você cometeu? Tá de olho na mulher dos outros, né? Cobiçou o quê? Criança, como é que eu vou batizar uma criança que não tem consciência de confessar pecado, se o batismo é arrepender-se e crer no Evangelho? Mas a corrupção de valores existiu. Então, eu vou fazer com uma parafrase, apenas para dar entendimento do que eu estou falando, que o batismo tem que ser o quê? Praticado, e não somente crer por crer. Ah, eu creio, desci nas águas, eu creio. Prove por obra isso que você quer. Amém? Então, eu vou ler aqui, ó, Romanos 2, 25, olha de uma outra forma. Porque o batismo tem valor se praticares o quê? A palavra de Jesus Cristo. Se és, porém, transgressor das ordenanças do Mestre, o teu batismo já se tornou o quê? Um não batismo. Verso 26. Se, pois, os que não eram batizados, né, que não conhecem o batismo, que vivem lá fora, observam os preceitos de Jesus, não será ela ou ele, porventura, considerado como batizado? E se aquele que é não batizado, por natureza, cumpre a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e ao batismo, és transgressor do que comunicaste ou entraste em aliança com o Senhor Jesus. 28. Porque não é cristão, amém? Crente, quem é o apenas o quê? De boca, nem é batizado. Estou aqui fazendo as mudanças só para entender. Aqui é somente onde? Na carne, o banho lá no rio. Porém, um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem que foi batizado é aquele que o é, o quê? Interiormente. Amém? A circuncisão que é do coração no Espírito, o batismo que é do coração no Espírito, segundo a letra, e cujo louvor não procede o quê? Dos homens, mas de Deus. Então eu quero mostrar aqui, por favor, não confunda, você que está estudando, porque as pessoas adoram torcer nossas palavras. Eu não estou dizendo que batismo é circuncisão. Circuncisão, como expliquei, é algo do qual veio por meio da aliança com Abraão, e que foi perpetuado mediante a aliança mosaica com Moisés. O batismo é um sinal de arrependimento de obras mortas e da entrada no reino dos céus. Então eu aproveitei uma colocação verbal na carta de Paulo para parafrasear para que a gente pudesse entender melhor. Ou seja, não adianta tomar um banho de água e não mudar por dentro. Amém? Nós temos que ter consciência do que o batismo representa. Bom, para fechar nossa ideia, leamos aqui o finalzinho da página 6. Diz assim: Paulo, ao escrever tais palavras acerca da circuncisão, demonstra que todo homem que decide circuncidar-se deve andar segundo o quê? A lei, para que a circuncisão tinha algum valor. Pois se não houver a prática da lei, o circunciso se tornaria como o quê? Um incircunciso, por causa da transgressão. E nisto encontramos o princípio ensinado pelo Espírito Santo. Princípio, é isso que eu tentei explorar. Todo aquele que se submete a carregar em si um sinal, deve também submeter-se o quê? Andar de acordo com as regras decorrentes deste ato voluntário. Vamos ler junto? Vamos lá. Todo aquele que se submete a carregar em si um sinal, deve também submeter-se a andar de acordo com as regras decorrentes deste ato voluntário. Amém? Assim também podemos dizer acerca do batismo. A partir do momento que voluntariamente alguém se decide se tornar participante deste, deve buscar dia após dia, aprender a como viver aquilo que professa ser. Do contrário, o batismo, seja ele qual for, seja nas águas, seja no Espírito, seja na morte de Cristo, perde o quê? O seu valor. Bom, creio que até agora se definiu claramente a expressão o quê? Batismo. Contudo, sabemos à luz o quê? Das Escrituras, que a palavra aparece associada a outras expressões, como batismo nas Água. batismo no Espírito. batismo na Morte de Jesus. Na Bíblia aparecem as três expressões: batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo na morte de Cristo. Teriam o mesmo significado espiritual? O que de fato representa? É preciso ser vivido na vida do cristão? Essas perguntas serão respondidas uma a uma através do quê? Das Santas Escrituras. Vejamos,
batismo de arrependimento ou nas águas. Batismo de arrependimento ou nas águas. Estamos falando quase todo o tempo dando o exemplo dele. Amém? Apesar de ele estar falando da palavra batismo, nós estamos batendo na terra o quê? Do primeiro batismo, é o das águas. Agora pensa comigo, você que está estudando comigo. Se a gente aceitar o primeiro batismo, que representa o quê? O abandono das obras do pecado, não é verdade? O que vai acontecer? Eu vou estar preparado para receber o batismo no Espírito. Amém? Porque se eu me disponho a descer as águas para abandonar a prática do pecado da minha carne, para andar na justiça de Jesus, ou naquilo que Jesus quer que eu faça, eu estou então permitindo que Jesus me batize o quê? No Espírito. Foi o que João falou, eu batizo nas águas, não é isso? Mas virá um outro que batizará com Espírito e com fogo, aleluia? Que maravilha, vai selar a minha decisão. Bom, diz assim o texto, apareceu João batizando onde? No deserto. E pregando o batismo de? Arrependimento. Para a remissão de onde? Dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam a ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A mensagem anunciada por João, produzida no coração daqueles que ouviam, o arrependimento de seus pecados. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, como diz Hebreus 4:12. Desta forma, podemos entender que o fato de João, ao proclamar o batismo de arrependimento, não somente chamava os homens a passar pelas águas, mas principalmente a reconhecerem seus erros e, arrependendo-se, alcançarem o quê? Remissão. Então repete comigo, a reconhecerem seus erros. A reconhecer os seus erros. Melhor, o batismo nas águas, Batismo nas águas. reconhece os erros, Reconhece. arrepende-se Arrepende. para alcançar a remissão. Para alcançar a remissão. Amém? Por isso que diz que ele preparava o caminho. Não preparava? Olha só, Jesus não ia ser morto na cruz? Ele não ia ser o cordeiro que salvaria-nos do pecado? Se alguém vir na frente dizendo para a gente abandonar o pecado, não está preparando o caminho? Tá ou não está? Ele pode dizer que a gente abandone o pecado, mas não tem saída para nosso abandono. Mas quando Jesus morre, amém? Ele dá a saída. Aleluia? João prepara o caminho para que nós possamos ter em Jesus o cordeiro a nossa salvação. Bom, para terminar esses 30 minutos eu digo, a base da pregação do batismo do arrependimento passa pelo fato de quê? Vamos juntos. De primeiramente, vamos lá, primeiramente deixar em evidência o erro, amém? Primeira coisa do batismo nas águas é deixar em evidência o erro, para que o ouvinte pudesse buscar uma solução e assim encontrá-la no arrependimento, tornando-se o quê? Apto para o quê? Para o batismo. No texto de Mateus 3, 7 a 9, observamos uma certa classe de pessoas que, indo de encontro ao batismo, são advertidas por João por causa de suas obras. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou futura? Produzi, pois, frutos dignos, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, aleluia, porque eu vos digo, tem muitos hoje aqui, aleluia, minha igreja é xalá, e fala em língua e tudo, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos aonde? E também agora está posto o machado na raiz das árvores. Imagina o machado na raiz, deve doer, hein? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é o quê? E lançada onde? No fogo. Mas porque estavam, agora deixa, mas porque estavam sendo advertidos desta forma contundente? Confira em Mateus 23, de 1 a 33, que vai ficar um exercício para você que está estudando, as características relatadas pelo Senhor acerca de suas mais ações. Amém? Na próximos 30 minutos, nós vamos deixar aqui, para que você, quando vier a retornar nos próximos 30 minutos, você procure estudar um pouquinho sobre os fariseus, porque de repente você vai falar, pô, João Batista estava de implicância com os fariseus e com os saduceus. Se você entender bem quem eram os fariseus e os saduceus, você vai entender direitinho porque que João falou raça de víboras. Sabe que víbora é serpente. E serpente tem na Bíblia o sinal de enganador. Ele falou, não vem aqui dizer que você é tal, 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 porque isso não vai mudar nada. O que você tem que demonstrar é a mudança de caráter. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a ter uma mudança de caráter e não ficar se escondendo atrás de denominação, mas andar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.